Olá, sejam bem-vindos ao canal Excel Sem Medo, eu sou o Fábio. No vídeo de hoje vamos dar continuidade então à nossa série das funções do Excel. Será então o quinto vídeo, né? E no vídeo de hoje a gente vai ver então as funções agora, data, data, valor e PROC-V. Então, antes de começar o vídeo, eu vou pedir já para vocês se inscreverem no canal e já ativarem o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos dessa série, tá? Então, bora pro vídeo. Bom, pessoal, então a função agora do Excel ela é bem parecida com a função hoje que a gente já viu no vídeo anterior, tá? Ela vai trazer também a data do sistema do computador, mas não só a data, e sim também a hora que você colocou a função. Tá? A função hoje, então, ela só traz a data, a função agora ela vai trazer a data e a hora do sistema do computador. Tá? Por que eu estou frisando que é do sistema do computador? Porque se no computador a data estiver errada, ele vai trazer a data que está no computador. Tá? Então, se ela estiver correta, ele vai trazer certinho, não tem problema. Isso também vale para a hora. Tá? Então, a função agora do Excel ela é usada para retornar a data e a hora atual do sistema. Ela retorna a data e a hora atuais com base na configuração de data e hora do computador. Tá? Então, é o que está no sistema. A função agora ela não requer nenhum argumento, assim também como a função hoje, que a gente já viu, né? Então, basta digitar ali o agora, e abre e fecha parênteses, e dá o enter, ele já vai aparecer as informações da função, tá? Bom, a sintaxe, então, da função agora é igual, agora abre e fecha parênteses, tá? Vamos lá para o Excel para a gente ver um exemplo desta função para vocês entenderem melhor. Bom, pessoal, então aqui no Excel não tem nada, né? Porque a função agora ela não exige que tenha nenhum argumento para informar. Então basta que a gente digite igual, agora, abre e fecha parênteses e deu enter. Então, esse vídeo está sendo gravado dia 24 de junho, às 7h28 da manhã. Tá? Então, assim como a função hoje, você pode também incluir alguma coisa a mais, não dentro da argumentação da função, e sim fora. Lembrem que no vídeo que a gente viu sobre a função hoje, a gente conseguia incluir alguns dias a mais ou diminuir alguns dias da data do sistema. Bastava abrir a função e colocar mais alguns dias ou menos alguns dias. Né? Aqui na função agora também é a mesma coisa. Tá? Só que aqui vocês têm que prestar atenção no seguinte. Vou colocar aqui do lado para ficar mais fácil de entender. Tá? 24 horas equivale a um dia. Né? Então se você botar um a mais aqui na nossa função agora, igual agora, abre e fecha parênteses, mais um, vai estar incluindo um dia a mais. Então, em vez de ser 24, passa a ser 25. Tá? Se você quiser mexer nas horas, como 24 horas é um dia, automaticamente 12 horas vai ser 0,5, né? 6 horas, 6 horas será 0,25. Tá? Então, o que acontece? Se você quiser incluir, em vez de menos um dia ali, tipo, agora são 7h30 da manhã, eu quero incluir mais 6 horas. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou botar ali, então, agora, abre e fecha parênteses, que é a fórmula original, vou botar mais 0,25. Então, ele já vai passar para 1h30 da tarde, no próprio dia 24. Se eu quiser incluir 12 horas, vai ser igual, agora, mais 0,5, que é meio-dia, né? Então, vai ser 24 de junho de 2003, 19h30. Tá? Então vamos para a nossa próxima função, que é a função data. Bom, pessoal, então a função data ela é uma função que é utilizada para criar uma data. Tá? Então você tem as informações dentro de uma planilha e você vai ali botar a data, vai abrir e fechar o parênteses, né, e vai botar as informações, os argumentos dentro da função e ele vai transformar esses números que estão soltos dentro do Excel em uma data. Tá? Então a função data é usada para criar uma data com base em valores fornecidos para ano, mês e dia. Ela então retorna a data formatada com o valor de data no Excel. Só vocês têm que prestar atenção que a argumentação dela é sempre ano, mês e dia. Aqui no Brasil a gente está acostumado a dia, mês e ano. Ela é o contrário, tá? Então, ali onde o ano representa o ano, o mês e o dia, tá? Então a sintaxe da função data é igual, data, abre parênteses, ano, ponto e vírgula, mês, ponto e vírgula, dia, fecha parênteses, tá? Vamos lá para o Excel então para ver um exemplo dessa função. Bom, pessoal, aqui eu botei um exemplo, tá? Então eu tenho
alguns números perdidos, porque isso aqui não é data, tá? Ele só tem aqui 2019, 8 e 3. Então, a gente pode formar uma data com esses números aqui, colocando da seguinte forma, né? Data, abre parênteses, ele pede para selecionar o ano, ou informar o ano, né? A gente vai selecionar o ano, ponto e vírgula, o mês, ponto e vírgula, o dia. Tá? Vai fechar o parênteses e dá um Enter. No momento que a gente der um Enter, ele transforma esse amontoado de números aqui em data. Tá? Você pode também colocar automaticamente esses números. Não precisa ter números dentro do Excel, né? Então você pode botar ali data, aqui uma coisa, 22, ponto e vírgula, 5, ponto e vírgula, 12. Qual é a data que vai informar aqui? Vocês sabem me responder? 12 de maio de 2022? Não. 12 de maio de 1922. Por que isso, tá? O sistema de hora e data do Excel, ele conta a partir de 1º de janeiro de 1900. Tá? Então, se você botar qualquer número, no caso, se você quiser botar 2022, 2023, 2000 e alguma coisa, você tem que informar que é 2000. Tá? Se botar só 22, ele vai achar que é 1922, como foi o nosso exemplo aqui. Então, se eu colocasse assim, data 2022, ponto e vírgula 5, ponto e vírgula 12, daí sim ele me traz a data de 12 de maio de 2022. Tá? Vamos então para a nossa próxima função, que é a data.valor. Bom, pessoal, então a função data.valor no Excel, ela vai trazer o valor numérico que representa aquela data. O que é o valor numérico? Bom, eu acabei de informar vocês ali que o sistema hora-data do Excel, ele começa em 1º de janeiro de 1900. Então, 1º de janeiro de 1900 é o dia 1. E de lá para cá, vai aumentando, né? Então, assim, uma data específica, eu quero saber qual é o número que representa o código data-hora do Excel, tá? Então, ela serve para isso. Então, a sintaxe da função data.valor é igual data.valor, abre parênteses, daí aqui eu coloquei entre aspas, tá? Porque você pode colocar manualmente ou você pode selecionar dentro do próprio Excel. Então, se você botar manualmente, abre aspas, dia, barra mês, barra ano, fecha aspas e fecha parênteses, tá? Então, vamos lá para o Excel para a gente poder ver um exemplo desta função. Bom, pessoal, então aqui dentro do Excel a gente vai colocar igual data.valor, abre o parênteses, né? Coloca aspas e a data que a gente deseja. Então, 12 de maio de 1997, fecha aspas e fecha o parênteses. Então, no momento que a gente der o Enter ali, ele vai informar que já transcorreram 35.562 dias desde o dia 1º de janeiro de 1900. Tá? Então, é uma função bem simples dentro do Excel, tá? E a gente vai para a nossa próxima função agora, que é o PROC-V. Bom, pessoal, então a nossa próxima função é a função PROC-V, é uma das principais funções do Excel, uma das mais utilizadas, tá? E serve para procura de dados dentro de uma tabela. Tá? Então a função PROC-V ela é uma função de pesquisa vertical que permite localizar valores em uma tabela ou em um intervalo de células, tá? E retornar o valor correspondente em uma outra coluna adjacente ou, no caso, até mesmo na própria coluna que você estiver procurando, tá? Então, ela é amplamente utilizada para pesquisar e recuperar as informações com base em critérios específicos. Quais são esses critérios específicos? É o valor procurado, tá? Você já tem que ter um valor para você poder fazer essa procura. Um intervalo de tabela, uma matriz de tabela, tá? O número de coluna, no caso, se você for procurar um valor, você tem que identificar qual é o valor correspondente que você quer, qual a coluna desse valor correspondente. E procurar no intervalo, tá? Esse aqui é um teste lógico que depois eu explico para vocês como é que funciona, tá? Então, assim, só lembrem-se que sempre o valor de procura que vocês vão utilizar para localizar e para depois buscar a informação que vocês desejam, ele sempre tem que estar na primeira coluna do intervalo de tabela, tá? Na primeira coluna da matriz de busca ali de vocês. Tá? Então, a sintaxe dessa função PROC-V é igual PROC-V, abre parênteses, valor procurado, ponto e vírgula, intervalo de tabela, ponto e vírgula, número de coluna, ponto e vírgula, e aqui é opcional, tá? Procurar intervalo. Fecha parênteses. Tá? Vamos lá para o Excel, então, que eu vou dar um exemplo para vocês, vai ficar mais claro de entender. Bom, pessoal, aqui dentro do Excel, então, a gente tem uma mini tabela aqui, só para dar o exemplo mesmo para vocês, tá? Onde eu tenho uma coluna com os vendedores,
outra com a quantidade de vendas de cada um e outra com o valor de vendas de cada um. Tá? Então a gente vai utilizar a função PROC-V para localizar o vendedor e verificar a quantidade de vendas que ele fez ou a quantidade de valor vendido dele. Tá? Bom, então o que a gente pode fazer? A gente pode colocar aqui qual é o vendedor que eu quero ver. Vou botar que eu quero ver da Joana. Tá? Bom, então eu tenho lá a Joana, que é o meu valor procurado, tá? Que eu vou fazer a procura dentro da nossa matriz ali. Então na função PROC-V. Então você vai colocar igual PROC-V, vai abrir parênteses. Ele vai pedir um valor procurado. O valor procurado que a gente quer neste momento é a Joana. Tá? Então, ponto e vírgula, dele vai pedir a matriz da tabela. Nossa matriz da tabela é essa aqui. Lembre-se que o valor procurado ele tem que ser sempre na primeira coluna da nossa matriz de tabela. Senão não funciona a forma. Tá? Se ele estiver na segunda, ignora a primeira e seleciona a partir da segunda. Só que o que você tiver na primeira, se a informação de busca que você quer estiver na primeira coluna, ele não vai achar. Daí você vai ter que adequar a sua tabela, tá? Então, digamos que o valor procurado esteja na segunda e você quer retornar o valor da primeira, você tem que inverter essas duas colunas. Passar a segunda para frente, mais para a esquerda, né? Para poder funcionar. Então aqui a gente selecionou a nossa matriz de tabela, ponto e vírgula, o índice de coluna. O que é o índice de coluna? É a informação que a gente quer buscar, tá? Então o índice de coluna aqui eu quero ver o que? São as vendas ou o valor? Vamos ver as vendas, da quantidade de vendas da Joana, então. Então a nossa informação de número, índice e coluna, ele está na segunda coluna a informação que a gente quer. Então eu vou colocar aqui 2, né? Ponto e vírgula. Procurar intervalo. O que é esse procurar intervalo, tá? Você vai fazer, na verdade é um teste lógico, tá? Onde você vai colocar 0 para falso e 1 para verdadeiro. O 0, ele vai sempre trazer o valor exato de pesquisa, tá? Então, você vai colocar ali, Joana, colocou a função, botou 0. Ele só vai trazer algum valor se ele encontrar a Joana nessa primeira coluna aqui, tá? Se ele não encontrar a Joana nessa primeira coluna, ele vai dar erro. Tá? Se você colocar 1, que é o verdadeiro, ele vai trazer um valor aproximado. Na verdade, ele traz um valor qualquer. Tá? Então, assim, é bem propício a erro. Tá? Então, eu aconselho você sempre, quando for fazer um PROC-V, sempre colocar o 0. Tá? Porque o 0 ele vai trazer sempre a informação exata. Tá? Então, aqui a gente vai fechar o parênteses e dar um Enter. E daí a gente descobriu que a Joana fez 27 vendas. Ó, 27 vendas. Tá? Se a gente quiser saber o valor total dessas vendas dela, a gente vai botar aqui, PROC-V, vai selecionar o valor procurado, que é a Joana, ponto e vírgula, seleciona a matriz, ponto e vírgula, agora o número índice coluna, ele passa a ser o 3, que é o valor de vendas que a gente quer, né? Então a gente vai colocar 3, ponto e vírgula, 0, tá? Fecha parênteses e dá um Enter, e aqui a gente ajusta aqui, né, para reais, e a gente descobre que a Joana vendeu R$3.122, tá? Feito isso, a gente pode depois só substituir aqui, ó. Eu quero saber as vendas do Carlos. Então a gente vai lá e coloca Carlos. E a gente descobre que o Carlos teve 20 vendas no valor de 2.440. Ah, eu quero saber as vendas da Tatiana. Tatiana. E descobre que ela teve 24 vendas e vendeu um total de R$2.833. Tá? Agora, se a gente colocar o nome de alguém aqui que não esteja na tabela, como eu informei ali, ele vai localizar o valor exato, né, com o 0. Agora vamos ver aqui as vendas do Paulo. Opa, não tem Paulo. Né? O que vai acontecer quando eu der Enter aqui? Ele vai dar erro, né, porque a gente colocou o 0 lá na nossa função. O 0, ele sempre vai trazer o valor exato. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o Paulo, vai procurar aqui na tabela. Não achou Paulo? Ele não vai trazer nada, ele vai dar erro. Quer ver? Ó, deu erro. Né? Por que ele deu erro? Porque a gente colocou o 0 aqui para o valor exato. Quer ver se a gente colocar 1? Ele trouxe as vendas do Gerson, 18. Nada a ver, né? Esse aqui é o Paulo e ele traz as vendas do Gerson. Não tem nem Paulo na nossa lista. Então sempre coloca, em vez de 1, sempre coloca o 0, que ele vai trazer o valor exato. Tá? Eu queria mostrar para vocês também o seguinte, tá? Você não precisa ter o nome da pessoa escrito aqui, você pode fazer a procura da seguinte forma, igual para o PROC-V, e botar o texto. Então, para botar o texto, sempre coloca as aspas antes, e daí seleciona lá a Antônia, fecha aspas,
Seleciona a matriz, ponto e vírgula, vamos ver o total de vendas em valor da Antônio. 3, ponto e vírgula, 0. Tá? E daí a gente descobre que o Antônio vendeu R$4.006. Tá? Então você não precisa ter o nome da pessoa ali para poder selecionar como valor procurado. Você pode botar esse valor procurado direto na forma. Tá? Só que, lógico, não fica dinâmico, né? No caso, agora eu quero ver aqui da Joana, eu vou ter que abrir a fórmula aqui e botar a Joana. Né? Ali a gente já só troca o nome lá em cima, como a gente viu aqui. Ele já traz os dados da Joana. Né? Mais fácil. Tá, pessoal? Então, nosso vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Peço novamente que vocês se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perder os próximos vídeos. Essa é uma série sobre as principais funções do Excel aí, mas as funções são bem importantes para o dia a dia de vocês, para quem trabalha com Excel, lógico, né? Tá? E já peço também que vocês deixem o seu like e, se possível, compartilhar com seus conhecidos aí para também expandir o conhecimento do pessoal, tá? O conhecimento nunca é demais, né, gente? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.